Itachi Uchiha, um dos personagens mais amados e também um dos mais polêmicos de Naruto, que toca em assuntos controversos e sensíveis. Mas a grande questão é, qual o papel de Itachi na história de Naruto? O que a obra quer contar com esse personagem e sua história? Por causa das revoltas do clã Uchiha, com seu plano de fazer um golpe de estado, a aldeia da Folha decidiu eliminar os Uchihas usando um Uchiha que era agente duplo para a Folha e para os Uchiha. E além disso, era um ninja que entendia os propósitos da criação da vila e pensava como um Hokage. E por isso decidiu assassinar toda a sua família para impedir uma guerra civil ou até guerras maiores que poderiam acontecer por causa disso. Depois ele se fingiu de traidor e todo o trabalho sujo da aldeia ficou encoberto por baixo dos panos, para todos acharem que Itachi foi só um maluco que matou seu clã por psicopatia ou outra coisa desse nível. A história é basicamente isso, foi um pequeno resumo das coisas. Não se tem as causas da revolta dos Uchihas, que vem desde a época do Tobirama, essas coisas aí envolvendo Madara. Foi um pequeno resumo, mas a questão é, qual o significado dessa história na obra de Naruto? A história de Itachi exemplifica o modo de agir do sistema ninja e a natureza do que é ser um ninja, que devem cortar seus laços, matar seus sentimentos para cumprir uma missão. Mostra a hipocrisia do sistema ninja que, na necessidade de criar paz, só gera mais ódio. Para impedir uma guerra, Itachi fez coisas análogas à guerra. E é exatamente do desejo de parar guerras que nasceu o sistema de vilas, que acabou com a era dos estados combatentes e agora existem vilas com clãs unidos. A história do massacre Uchiha é o microcosmo perfeito que exemplifica todas essas questões. Existem inúmeras outras histórias que mostram essa questão, mas nenhuma exemplifica tão bem quanto essa. Eu fiz um vídeo só sobre essa questão, assistam lá pra complementar com esse vídeo aí. Mas é isso, no mundo de Naruto tá contaminado com o paradoxo do ódio e a história do Itachi serve pra contar isso. Mas além de explicar o papel do Itachi, eu também vou refutar algumas interpretações erradas que muitos têm sobre isso. A primeira dessas interpretações é: a obra Naruto trata Itachi como um herói? Muita gente acha que Itachi é tratado como um herói pela obra, mas você sabendo qual o propósito do Itachi que eu expliquei, já desmonta totalmente essa narrativa. Sacrifícios e instrumentalização humana são criticados pela obra desde o primeiro arco. O Itachi não ser aquele psicopata maluco que ele pareceu ser na primeira aparição, não faz ele ser bonzinho, faz ele ser um ninja que cumpriu uma missão. Os personagens entenderem o ponto de vista dele, que ele teve um peso enorme, e até empatizar com ele, não fazem ele ser um herói. Nem quando ele para o Edo Tensei e faz os atos do massacre Uchiha serem tratados como heróico. Uma coisa é ele parando o Edo Tensei e outra coisa é o massacre Uchiha. Alguns podem falar que ele pensar como um Hokage e o Hashirama dizer que ele foi um ninja melhor que ele, fazia ele ser tratado como herói. É totalmente o contrário. Pensar como um Hokage é fazer esses atos de sacrifício pela vila. Isso é uma crítica aos Hokages e como eles falharam. E ele foi um ninja melhor que Hashirama por ter feito um sacrifício muito maior que ele, que são coisas criticadas pela história. Muitos desses mal entendidos também vêm por uma outra questão. Kishimoto mudou o Itachi? Na internet inteira circula alegações de que Kishimoto planejava o Itachi como um vilão e depois ele ganhou tanta popularidade que ele decidiu fazer ele um herói. Além de não entenderem que o Itachi não virou um herói com a revelação de sua história, elas pensam que uma obra de ficção é uma coisa aleatória que o autor vai escrevendo o que der na telha. Não, as histórias têm temas, mensagens que elas querem passar. Não dá pra ter certeza que ele pensou em exatamente tudo desde o começo. Para mim ele já planejava que teria coisas a mais por trás do Itachi. E é isso que indica quando você revê as cenas que ele aparece pela primeira vez. Ele poderia ter matado o Kakashi, ele não queria matar os ninjas da Folha. Mas eu acho que ele foi criar tudo completamente só depois. E disso ele criou o Danzo. Mas pra quê? Pra passar pano por Itachi? Não, pra criar mais um mentor do sistema ninja, além de outras coisas que ele fez como a fundação. Danzo não serve só pro Itachi. E se a história do Itachi fosse essa de que ele era mal porque sim, isso traria o que pra obra? Diferente da história que ele realmente tem, que exemplifica grandes questões e se relaciona com a história do Sasuke, que é o co-protagonista. E a revelação dos motivos do Itachi muda o que sobre o que foi apresentado no clássico? A diferença é que tudo que ele falou eram mentiras pelo propósito da missão. O Yashamaru fez a mesma coisa e ninguém reclama. No clássico ele falou que odiava o Gaara, mas depois foi revelado que ele mentiu para cumprir a missão.
São revelações que só expandem o tema da condição ninja. As pessoas estão presas nessa questão de herói ou vilão, não entendem os temas que a história conta, aí depois querem palpitar se ele mudou o Itachi ou não. Mas além disso, tem as pessoas que realmente acham que o Itachi é um herói, na visão delas, na opinião delas. A obra não trata o Itachi como um herói, mas eles realmente acham que esse tipo de atos que ele cometeu foram atos heróicos. Na visão deles, o Itachi nunca errou e o ato do massacre foi certo e justificável. Para essas pessoas eu digo, se você acha esse tipo de coisa um heroísmo, eu não posso fazer nada, mas entenda que esse tipo de heroísmo é criticado pela obra.